Ações são pedaços de empresas. Portanto, quando você compra ações, você se torna um acionista da empresa. E quanto mais você tiver, mais poder você terá frente aos outros acionistas. O que é bolsa de valores? Uma bolsa de valores é um mercado organizado, onde ações de empresas e outros instrumentos financeiros são negociadas. Quando uma empresa decide abrir capital e vender ações para o público, ela realiza uma oferta pública inicial, IPO, na sigla em inglês, e escolhe uma bolsa específica para listar suas ações. No Brasil é a B3, Brasil, Bolsa Balcão. A B3 surgiu da fusão de diversas instituições do segmento financeiro ao longo dos anos, sendo as mais recentes a BM e FBovespa, e a CETIP. No Brasil, quando você compra uma ação, a custódia ela é feita pela B3, que é a Bolsa de Valores e a principal infraestrutura de mercado financeiro do país. No entanto, é importante ressaltar que você não compra as ações diretamente da B3, mas sim por meio de uma outra empresa intermediadora, uma corretora de valores. Como o Bitcoin é diferente das ações? As diferenças começam no fato de que Bitcoin não é uma empresa, mas sim uma rede computacional descentralizada. Bitcoin não tem um dono, um CEO, não tem um responsável pela rede, nem mesmo uma B3 gerenciando e centralizando os sistemas de negociação, como acontece no mercado tradicional. Bitcoin é uma moeda digital, um dinheiro criado a partir da junção de diversas tecnologias, como criptografia e blockchain. Ele não é emitido ou controlado por nenhum governo ou entidade central, tendo como característica e trunfo a descentralização. O Bitcoin tende a ser muito mais volátil do que o mercado de ações. Como não há um banco central para regular o mercado, nem dispositivos como circuit breakers para interromper a negociação em caso de quedas acentuadas, não é possível travar o preço, caso ele caia demais. Mas, a volatilidade do Bitcoin é algo ruim? Não. Essa volatilidade é resultado da lei da oferta e demanda, em seu estado mais puro. O Bitcoin pode ser negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções, entre pessoas ou em exchanges ao redor do mundo. As ações são negociadas em horários específicos nas bolsas de valores, que operam em horários de negociação predefinidos e fecham em feriados e fins de semana. Custódia. O Bitcoin é armazenado em carteiras digitais, que podem ser online, offline, de hardware ou até mesmo em papel. Os usuários têm a liberdade de escolher o tipo de carteira que desejam usar e podem ser seus próprios custodiantes das moedas, tornando-se seus próprios bancos. Em relação às ações, não há essa opção. A custódia dos investidores é realizada pela Bolsa de Valores, onde elas estão listadas. Investir em Bitcoin é mais arriscado que investir em ações? Ainda hoje, muitas pessoas têm medo da volatilidade do Bitcoin e do fato de não existir uma entidade central, ou dono, por trás de sua criação. Entretanto, é importante também analisar os riscos de investir em ações. Ações podem ser subdivididas. A equipe gestora pode mudar. As regras da empresa podem ser alteradas. Elas são afetadas por políticas públicas. Elas são afetadas por eventos setoriais. As ações são centralizadas. Nem todas as informações estão disponíveis ao público. As ações são totalmente mutáveis. Essas características estão associadas a entidades centralizadas e podem gerar muito riscos para os investidores que mantêm ações a longo prazo. Isso fica evidenciado em casos como o das lojas americanas, que esconderam um rombo de 40 bilhões de reais por ano e somente tornaram isso público quando o CEO resolveu botar a boca no trombone. Esse exemplo mostra como a centralização e a falta de transparência podem representar um risco para quem possui ações de empresas que, na vitrine, são lindas e cheias de auditorias, mas podem ser podres nos backstages, cheias de dívidas ocultas que só os insiders sabem. Onde vale mais a pena investir? Bitcoin ou ações? Apesar de o Ibovespa ter batido máximas históricas e a gente ver uma subida crescente em valores nominais, essa subida é totalmente falsa. Ela não acompanhou os índices de inflação. Nos últimos 5 anos, o Ibovespa, o principal índice que agrupa as principais ações brasileiras,
apresentou um desempenho negativo quando descontada a inflação oficial, no acumulado desde 2017. No entanto, sabemos que os índices de inflação muitas vezes não refletem a verdadeira inflação. É por isso que, para medir a capacidade de acompanhar a perda de poder de compra, o ideal é comparar com o M2, ou seja, com a base monetária. Se descontarmos a inflação monetária do Ibovespa, veremos que quem compra ações fica muito mais exposto à perda do poder de compra causada pelas impressoras dos bancos centrais. Comprar ações não protegeu nada. Ficou 61% negativo, ao descontar o quanto o dinheiro foi diluído. Isso significa que a Bolsa Brasileira não acompanhou a diluição do poder de compra do real, e por mais que haja valorização nominal, na prática, aqueles que tinham ações de empresas acabaram sendo diluídos pelas impressoras do Banco Central. É por tudo isso que as ações são muito inferiores ao Bitcoin. Isso não se restringe apenas ao Brasil. Mesmo com o dólar sendo uma moeda mais forte que o real, as ações americanas também não superaram o Bitcoin. Quando o Bitcoin sobe, ele sobe muito mais do que as ações. Quando ele cai, há cada vez mais investidores dispostos a comprar, e não o deixam retornar aos mesmos patamares do passado. Ao contrário das ações, cujas quedas acentuadas podem representar a falência da empresa.